Quando a marcação aperta na roubada de bola, Samuel Lino está de olho em outra parte do campo e imediatamente muda o seu comportamento. Ele vai arrancar firme em direção à grande área porque sabe que é uma das 5 peças para esse contra-ataque ser letal. E quem concorda com isso é o seu companheiro mais avançado em campo. O camisa 9 vai fazer um bloqueio atrapalhando o movimento da marcação porque sabe que isso significa mais tempo e espaço para uma finalização de canhota resolver a jogada. E como que um gol do Samuel Lino individualmente ele tão simples consegue mostrar pra gente algumas características que podem acabar com um problema crônico que existe no Flamengo. Mas peraí, no Flamengo também tem um problema crônico? É essa parada que a gente vai ver aqui agora. Nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Vambora! E aí, por que eu digo problema crônico? Eu posso estar sendo muito duro, mas eu acho que não. Eu vou explicar por quê. É o seguinte, vamos começar bem do começo, que é o jeito mais legal mesmo. Essa aí é a estrutura inicial do time do Flamengo, é o ponto de partida de tudo. É o 4-2-3-1. Quando o time tá sem a bola e o adversário supera aquela marcação alta do Flamengo, acontece esse movimento aqui, o Flamengo sem bola marca no 4-4-2. Já quando o Flamengo tá com a bola, vamos botar a bola no pé de alguém ali, ó. O que acontece? Esse cara aqui, que é o ponta da direita, ele é um ponta invertido, canhoto pela direita, e ele tem tendência a ir pro meio, e isso acaba abrindo o corredor pro lateral daquele lado do campo avançar. Então, pela direita, acontece um movimento tipo assim, ó. Com o lateral saindo lá de trás, essa última linha se equilibra, fazendo a saída de 3, mais os 2 volantes na frente, e o ataque do Flamengo lá pelo lado esquerdo se arruma dessa forma aqui, e fica o time todo equilibradinho pra atacar, quando tem a bola no pé. Então, esse corredor lateral, ele fica bem ocupado pelo lateral, e o corredor interno, no meio espaço ali da direita, também fica bem ocupado pelo ponta que tem o pé invertido e que consegue fazer esse papel muito bem indo de fora pra dentro, puxando pra perna boa, sacou? O Samuel Lino foi contratado pra jogar nessa posição aqui, ó. Desse outro lado a dinâmica é diferente. Esse lateral ele fica preso. Sem bola ele tá ali atrás e com bola ele continua aqui fazendo a saída pelo lado esquerdo. Não existe essa dinâmica do ponta abrir o corredor pra ele ultrapassar. E na parte ofensiva, esse meia que tá aqui, que na maioria das vezes é o Arrascaeta, ele abre de dentro pra fora, ocupa esse espaço enquanto o ponta avança reto. O movimento que acontece é mais ou menos assim, olha. Aí dessa forma, teoricamente, o Flamengo consegue força pra atacar tanto no corredor lateral quanto no meio espaço ali no corredor interno, com a Arrascaeta sendo muito perigoso vindo de fora pra dentro também, com a perna boa. Só que na prática, pra isso dar certo, esse cara aqui tem que ter algumas características que são determinantes pra engrenagem toda do time funcionar. Engrenagem é uma palavra boa, sacou? Imagina só, imagina toda uma engrenagem. Tem uma engrenagemzinha aqui, tem outra aqui, tem um monte interligada. Se essa engrenagemzinha que tá aqui no início, no meio do caminho, se ela tá falhando e o dente dela não tá pegando direito, isso não é um problema tão grande, isso não é uma coisa tão, oh meu Deus, a engrenagem tá quebrada no meio. Não, só que esse probleminha pequeno no dente dela tá impedindo que o resto da engrenagem inteira funcione como uma maquinaria completa, sacou? O que falta pra esse cara aqui do Flamengo é uma característica simples, é coisa boba, é pequena. E o Felipe Luiz e o Boto foram atrás dessa característica que faz o resto da engrenagem inteira, do maquinário inteiro do Flamengo funcionar muito bem. E é nisso que nós vamos dar uma olhada agora. Tipo assim, se por acaso os caras estivessem entregando o que deles era esperado, quem disputaria a posição naquele lugar ali? Seria Cebolinha e Michael, certo? O Michael tem um problema que pro Felipe Luiz é uma parada criminosa no estilo de jogo dele, que é perder muito a bola. O Michael perde muita posse de bola. O Cebolinha, apesar de não estar bem, de não ser aquele Cebolinha que a gente conhece, ele perde menos a bola do que o Michael. Até por isso ele também jogou mais jogos do que o Michael. Então vamos colocar ele como se fosse o cara daquela posição ali e vamos dar uma olhada. Esse aqui é o mapa de finalização do Cebolinha agora na temporada 2025 do Campeonato Brasileiro. Cada bolinha dessa daqui é uma finalização pro gol dele. Se a gente eliminar os cabeceios aqui, ó, que são 3, considerar só as finalizações com os pés, olha, 14 de direita e 2 de esquerda. Isso significa o que em porcentagem? Em porcentagem ele finaliza 12% das vezes com a perna esquerda. Ele jogou só 14 partidas no campeonato esse ano, isso é uma amostragem meio pequena. Mas se a gente voltar aqui no campeonato de 2023, que ele jogou 33 partidas, ele jogou bastante, são 43 com o pé direito e 6 com o pé esquerdo. Se mantém os 12%, os mesmos 12% de finalizações com a perna ruim, sacou? E o Samuel Lino, na última temporada, que ele jogou 31 jogos, se for fazer essa mesma porcentagem, ele finaliza 30% das vezes com a perna ruim. Isso aqui é só uma direçãozinha, tá, gente? O meu ponto não é a finalização com a perna ruim, o meu ponto não é esse. Só que um mapa de finalizações dá pra gente ter uma ideia geral, maneira do quanto que o cara tá disposto a usar a perna ruim dele durante o jogo. Tem outras questões, tem cruzamento com a perna esquerda, tem domínio com a perna esquerda, tem drible com a perna esquerda, mas o mapa de finalização é meio que a direção que a gente consegue ter, sacou? Aí são 12% pro Cebolinha e 30% pro Lino. Essa diferença não é uma diferença pequena, é uma diferença muito relevante. Por exemplo, se a gente conseguir mudar os apenas 12% dos inscritos que assistem todos os nossos vídeos e subir isso pra 30%, vai fazer uma diferença absurda no canal. O Cebolinha, ele é muito bom, o que ele tem de melhor é quando ele sai do corredor lateral e vem pro meio pra chutar com a perna direita. Ele é muito bom nisso.
O que ele não faz com muita frequência é puxar pra linha de fundo pra fazer algum cruzamento, algum passe com a perna ruim, com a perna esquerda. E aí um cara que joga posicionado aqui no 3-2-5 do Felipe e que participa mais ou menos dessa dinâmica aqui do ataque pela esquerda, quando esse cara vai pouco pra linha de fundo porque tá fora da zona de conforto dele, e além disso é muito perigoso puxando pro meio pra finalizar com a direita, essas duas coisas somadas elas são um pouquinho perigosas porque isso significa o quê? Previsibilidade. Os marcadores que estudam minuciosamente o seu adversário, o seu embate nas vésperas do jogo, eles vão ver que é pra marcar o corte pro meio do Cebolinha e inclusive até pode induzir ele a levar essa bola pra linha de fundo. O cruzamento não vai ser muito bom, o cruzamento não vai ser muito perigoso. Como que isso vai se traduzindo em número? Comparado com os jogadores que jogam mais ou menos na mesma posição que ele, olha só. Isso daqui, olha, são toques na bola lá no último terço, lá no ataque, e isso daqui são passes progressivos que ele recebeu. Esse número alto de passes progressivos que recebe e esse número alto de toques lá no último terço significa que o sistema do Flamengo tá funcionando até a bola chegar nele. Só que com esse problema da previsibilidade sem ninguém passando naquele corredor ali, enfraquece demais o futebol do Cebolinha. E olha só, passes pra dentro da área, ele é um dos piores caras dessa posição, cruzamento pra dentro da área ainda menos, e isso tudo resulta em passes decisivos, pouquíssimos passes decisivos. Comparado com a galera que joga ali, tem mais ou menos a mesma função que ele no Campeonato Brasileiro inteiro, ele é pior do que 85% desses caras em passe decisivo, sacou? Ele é um dos piores em criar chance de gol com bola rolando, sem ser bola parada. Isso aqui não considera bola parada, considera só bola rolando. E a expectativa de assistência dele é muito baixa também, então não é que ele executa, que ele faz jogadas boas e os atacantes vão lá e perdem o gol. Não, os lances, as bolas que ele levanta na área, os passes que ele dá, realmente não tem nem expectativa boa de assistência, sacou? Aí quando a gente vai ver os lances do Samuel Lino, repara como que ele vai conseguir atacar bem a linha de fundo, olha, e usar a perna esquerda pra conseguir uma assistência. Esse ataque aqui na linha de fundo, ele sabe bem fazer isso, olha só. Ele tá andando pra trás aqui, ele tá atraindo a marcação desse outro cara, ele tá se fazendo de morto, ele só tá esperando o timing bom pra esse companheiro dele que tá pegando a bola, ter o domínio dela e atraindo a marcação desse cara pra cá. Olha só como é que de repente ele gira, sacou? Ele pega o maluco de surpresa, olha só. Ele preca e vai muito rápido. Olha só como que o cara vai atrasado. Consegue o espaço e com a perna esquerda ele manda pra dentro da área na trajetória perfeita e a assistência. A forma que ele enxerga o jogo já muda porque ele sabe, ele confia na perna esquerda. E as dinâmicas do time também contemplam essa parada. Nesse ataque aqui, ó, primeiro repara que ele tá correndo em L, ó. Primeiro ele corre pra baixo, pra depois fazer uma curva, por quê? Porque ele já quer estar em alta velocidade pra quando esse lançamento for executado. E outra coisa é que esse companheiro dele aqui de baixo, ó, ele vai atrapalhar a marcação, olha só. Ele conferiu a movimentação do Lino e olha só, ele vai atrapalhar, vai ficar no caminho do marcador, porque sabe que o Lino é bom atacando esse corredor e usando a perna esquerda pra dar mais assistência. E assim, repara que esses dois lances não foi aquela pifada espetacular, um cruzamento milimétrico, uma atacada de sinuca com a canhota. O meu ponto é que o cara que tem uma ambidestria um pouco mais funcional, ele confia nos ataques dele pelo corredor esquerdo e isso acaba abrindo um pouco mais o leque do Flamengo nas opções que tem de ataque. E sendo que ele é destro, ele começa a pegar naquele papo da previsibilidade. Olha só, esse aqui já é um outro lance que ele vai, ameaça partir por 1 contra 1, e ele puxa pra dentro e faz um cruzamento perfeito, olha. Esse cruzamento aqui, tem um companheiro dele na área. O cruzamento dele é numa zona tão perfeita que o cara tá numa vantagem total em cima do zagueiro e a testada é simples até pro gol. Aí agora imagina aquela circunstância do marcador estudar ele nas vésperas da partida e se preocupar, putz, eu tenho que marcar o ataque na linha de fundo e o corte pro meio, tanto pra cruzamento quanto pra chute também. Aumentar o quanto o teu ataque é imprevisível vale muito, porque quando ele para de frente, aqui ele pode fazer qualquer coisa. Se ele tá no 1 contra 1 é muita vantagem. Pode acontecer o que aconteceu nesse lance aqui, olha, do zagueiro errar uma leitura, marcar a linha de fundo, abrir o compasso, errar o bote e pronto, olha. Ele já observa a chegada do companheiro, coloca a bola no espaço vazio e mais uma assistência. Na minha visão, só dele ter essa ambidestria mais funcional que abre o leque de opções dele na hora de atacar, já é bastante responsável por essa diferença aqui no gráfico dele. Olha só, passes pra dentro da área, ele é melhor do que 92% dos caras que jogam na mesma posição que ele no Campeonato Espanhol. Cruzamento pra dentro da área, passes decisivos, ele tá no topo das assistências do campeonato. E essas 3 fatias aqui são de conduzir a bola, carregar a bola pra dentro da grande área, ele tá no topo do campeonato. Pro terço final, tá no topo do campeonato. E carregar a bola pra frente, levar o time, fazer o time ganhar território a partir de condução. Ele também tá no topo do campeonato. Olha a comparação do gráfico dele com o gráfico do Cebolinha. Olha só, esse aqui é o Cebolinha comparado com os outros caras da mesma posição no Campeonato Brasileiro.
E esse aqui é o Samuel Lino comparado com os outros caras da mesma posição no Campeonato Espanhol. Aí olha só alguns lances pra confirmar que essas estatísticas aqui na prática são construídas a partir dessa imprevisibilidade, dessa ambidestria. Esse aqui é um cruzamento pra área, olha. Não é à toa que uma das marcas registradas dele é esse tipo de jogada aqui, ó. Primeiro ele puxa pra direita, induz o marcador a dar um bote em algum lugar e tem confiança na perna esquerda pra dar um cruzamento perigoso ainda, tá vendo? Isso aqui, olha, ele faz muito isso. Por quê? Por causa dessa ambidestria. Se um cara que só usa a perna direita fizer isso aqui, ele não vai conseguir tanta efetividade assim igual o Samuel Lino. Isso daqui é uma corrida progressiva, olha... Parou de frente pro marcador, ele pode tanto ir pra linha de fundo quanto ir pro meio. Não tem jeito, isso gera dúvida no marcador. Aqui ele consegue ir pro meio. Na hora que o marcador dá um pulinhozinho pra trás, ó, ele já tá indo pro meio e consegue um cruzamento perigosíssimo. O atacante que não conseguiu cabecear bem. Mais um cruzamento pra dentro da área. Aqui a gente vê de novo, ó, puxando pro meio, ameaçando o chute pra enganar esse marcador aqui, ó. Fazer ele pular no vento. Ele até ameaça ir pra esquerda e volta pra direita de novo, que é pra onde o marcador tá de costas, né? Aqui, se ele vai pra linha de fundo, o marcador acabou virando de frente pra linha de fundo. Ó. Então ele resolve voltar por isso, pra onde o cara tá com as costas viradas. E aí finaliza. Isso aqui, olha, mais uma carregada pra dentro da área, ó. De novo, ó. Ele para de frente, isso gera dúvida no marcador. O marcador tá com a orientação corporal virada mais pra linha de fundo, pra marcar o arranque dele pra linha de fundo, ou seja, ele tá esperando que o Samuel Lino vá com a perna ruim mesmo fazer o cruzamento. O Lino puxa pro meio, faz ele girar a orientação corporal, ameaça o chute e volta pra linha de fundo e tem confiança na canhota pra finalizar. Foi perigoso isso aqui. Então tá entendendo como que uma característica, uma capacidade aparentemente simples, parece ser uma diferença pequena entre um jogador e outro, pode mudar completamente o leque de opções do ataque de uma equipe. Enquanto Cebolinha, Michael ou Bruno Henrique exigem que tenha algum outro jogador ainda passando pelo corredor, o Samuel Lino pode fazer as duas opções sozinho, então. Na minha visão, esse é sim um probleminha crônico que o Flamengo tem no ataque e o Samuel Lino chega pra resolver essa parada. Se ele vai reagir bem, se ele vai reagir mal, se ele vai chegar bem jogando muito, se ele vai se machucar, se ele não vai se adaptar, isso aí tem muito um fator imprevisível. Mas se apegando na atitude do Boto e do Felipe Luiz, se apegando na atitude, na leitura, vendo as características, eles já fizeram o trabalho dele muito bem. Agora a parada tá no colo do Samuel Lino.